Então, vamos para a correção dos exercícios de gráfico. Esses exercícios são diferentes daqueles outros, porque aqui é dado o gráfico e vocês precisam retirar os dados desse gráfico para conseguir encontrar a velocidade. Então, é o número 1. A seguir, temos os gráficos posição versus tempo de dois pontos materiais A e B em MRU. Determine a velocidade do ponto material A. Para determinar a velocidade, eu preciso ter a posição inicial e a posição final. Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho o tempo 0. Se aqui o tempo é 0, é que aqui é o início do movimento. Então, aqui eu tenho a posição inicial. x0 igual a 10 metros. Aqui vai ser o meu tempo final, aquele tempo no final do processo que a gente está analisando. Então, eu venho aqui e olho, esta daqui vai ser a minha posição final. Então, a posição final, x igual a 30 metros. O tempo inicial vai ser sempre 0, a gente está falando de MRU, tá? Poderia ser diferente, mas normalmente ele vai começar do 0. E o final vai ser 4. Para encontrar a velocidade, a gente vai para a fórmula da velocidade. Velocidade é ΔX sobre ΔT, onde o ΔX é x menos x0 sobre t menos t0. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir esses dados aqui. V igual a 30 menos 10 sobre 4 menos 0. Vai dar 20 sobre 4, a minha velocidade, 5 metros por segundo. Na letra B, pede a velocidade do ponto material B. Então, agora eu olho esse gráfico aqui. Onde é que começa o movimento? Sempre eu considero o começo do movimento no tempo 0. Por quê? Eu não posso começar a olhar o movimento daqui, porque eu teria que estar voltando no tempo para vir para cá. O tempo ele vai sempre aumentando. Tempo negativo caracterizaria voltar no tempo. Nós não podemos voltar no tempo. Então, o tempo inicial ele vai ser o 0. Consequentemente, a posição inicial é o 100. Então, x0 igual a 100 metros. O x final vai ser aquele lá no final do tempo. Onde é o final do tempo? No 10. Então, o x final vai ser o 0 metros, porque olha aqui, ó, corresponde a 0. O tempo inicial é o 0, o tempo final, 10 segundos. Mesma fórmula que a gente usou aqui anteriormente. A velocidade vai ser posição final, 0, menos a posição inicial, 100, sobre o tempo final, que é 10, menos o tempo inicial, que é 0. Eu vou ficar com menos 100 sobre 10. Isso aqui vai dar uma velocidade de menos 10 metros por segundo. Encontradas as velocidades, a gente vai para a letra C. O que ele pede na letra C? A função da posição do movimento em cada ponto material. Para a gente fazer a função da posição, eu pego a equação básica do MRU e eu vou substituir nela aquilo que é constante. Então, como que vai ficar para o A? Para o móvel A? X igual ao x0, que é o x0, o 10, mais a velocidade, que é 5, que multiplica t. Essa é a equação da posição para o gráfico A. Agora, para o gráfico B, x repete, porque a gente está montando uma função, igual a x0. Quem é o x0? O 100. Lá na posição 100 é onde começa o movimento, mais, vou botar entre parênteses, o menos 10, que multiplica t. E com essa função aqui vai ficar x igual a 100 menos 10t. Essa é a função para o gráfico B. O número 2, então. A seguir estão representados os gráficos velocidade versus tempo do movimento de dois pontos materiais A e B. Então, esses gráficos eles vão estar representando a velocidade pelo tempo, tá? Tanto um quanto o outro. O que ele tem de diferente do gráfico anterior? Ele é uma linha
paralela ao tempo. Por que ele é paralelo ao tempo? Porque a velocidade ela é constante. Em cada instante de tempo ela vai ser a mesma, ela não varia. A gente está se referindo ao MRU. Por esse motivo, a velocidade é a mesma. Como que eu vou encontrar, então, o que está sendo perguntado aqui na letra A? Determine, na letra A, o deslocamento do ponto material A no intervalo de 0 a 6. Então, eu quero saber quanto que foi o deslocamento até 6 segundos. Como que a gente vai fazer isso? Eu posso substituir na fórmula da posição, na equação básica do MRU, esses dados aqui. Só que não é simplesmente substituir. Aqui eu já coloquei, então, a equação para ir adiantando. Eu vou substituir na x igual a x0 mais VT. Mas, o que ele está perguntando aqui no enunciado? Ele quer o deslocamento. O que seria o deslocamento? O deslocamento é a diferença da posição final menos a inicial. Então, eu preciso passar o x0 para cá e fazer x menos x0, para mim ficar aqui com o deslocamento, com o ΔX. O ΔX vai ser igual ao quê? A velocidade vezes o tempo. Então, igual a 20. De onde que eu tirei esse 20? Aqui do gráfico. Vezes o tempo. Qual o tempo? O tempo que a gente está analisando, que ele falou aqui que são os 6 segundos. Dessa maneira, eu vou ter que 20 vezes 6 vai dar o meu deslocamento, 120 metros, tá? Só que eu fiz a demonstração de como que a gente chega nesse valor, quando eu tenho o gráfico da velocidade. Tem uma regra que fala que, para saber o deslocamento a partir do gráfico da velocidade pelo tempo, a gente vai calcular a área que fica saliente, que fica representada, que está um pouquinho mais amarelinha aqui. Então, calculando esta área aqui, eu tenho o valor do deslocamento. E o que é o cálculo da área? A altura vezes a base, né? Base vezes altura. Isso aqui é a área de um retângulo lá da matemática. Então, eu vou fazer a base vezes a altura, eu tenho deslocamento, que é isso que a gente expressou aqui. Então, são as duas formas de vocês fazerem essa conta. Pode fazer base vezes altura ou pode fazer este desenvolvimento aqui, tá? Nesse caso aqui, agora, onde eu tenho a velocidade negativa, o que mudou em relação aqui? A velocidade está abaixo do eixo do tempo, porque ela é negativa, ela é menos 5. Então, por isso que ela vem para baixo. E aí, como é que a gente vai fazer o cálculo do deslocamento? Normal. Ó, eu vou pegar já aqui direto. O meu deslocamento vai ser a velocidade vezes o tempo. Eu fiz esse desenvolvimento todo aqui, não vou fazer de novo aqui. Agora, olhando para esse gráfico, quanto vale a velocidade? Menos 5. Então, quer dizer que eu preciso deixar aqui o menos 5. Vezes o tempo. Qual é que é o tempo em questão? Não é todo, não é do 0 até o 30, porque o enunciado ele pede o quê? O deslocamento do ponto material no intervalo de tempo de 10 a 30. Então, sai do 10 até o 30. 30 menos 10, 20. Esse vai ser o tempo que a gente vai usar aqui, que é o tempo que ele está perguntando. Então, ΔX vai ser menos 5 vezes 20, menos 100 metros. A número 3. Um ponto material percorre uma reta com velocidade constante de módulo 5 metros por segundo. Eu gosto sempre de tirar primeiro os dados do problema para a gente ter noção do que está sendo falado. No sentido do positivo do eixo. Então, quer dizer o quê? A velocidade é positiva, já que ele está no sentido positivo do eixo. Sabe-se que o instante t0 igual a 0. Ele está na posição x0 igual a menos 10 metros. Então, x0 igual a menos 10 metros. Determine a função da posição em relação ao tempo do movimento desse ponto material. Então, na letra A, ele só quer que monte a função. Para montar a função, a gente vai substituir nessa equação aqui. Esses dois dados, eles são constantes, então a gente só substitui eles. Essa é a função da posição pedido na letra A. A letra B pede o quê? O gráfico posição versus tempo. É aquilo que eu expliquei lá no outro vídeo. Que a gente precisa fazer o quê? Atribuir valores para essa função aqui. Senão a gente não vai conseguir encontrar, montar esse gráfico. Então, primeiro valor que eu sempre gosto de atribuir é o t0 igual a 0. Quando t0 é 0, o x vai ser menos 10, porque ele é a posição inicial. Posso até botar aqui que é o x inicial. Outro valor que eu vou atribuir, t
igual a 1 segundo. Quando t for 1 segundo, vou substituir ali, eu vou ficar com x igual a menos 10 mais 5, que multiplica 1. Isso aqui vai dar menos 10 mais 5, menos 5 metros. T igual a 2 segundos. Então, t igual a 2 segundos, o x igual a menos 10 mais 5, que multiplica 2. Menos 10 mais 10 dá 0. T igual a 3 segundos. X igual a menos 10 mais 5, que multiplica 3. 3 vezes 5, 15, menos 10, 5 metros. Vou colocar só mais um aqui, mas não seria necessário, já podia parar por ali, tá? X igual a menos 10 mais 5, que multiplica 4. 5 vezes 4, 20, menos 10, 10 metros. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai desenhar o gráfico. Como que a gente vai desenhar esse gráfico? Então, aqui eu vou pegar cada 5 metros, de 1 em 1 centímetro aqui, para ficar mais fácil de desenhar. Vou considerar o 3 como sendo a parte onde vai estar... Vou até desenhar aqui primeiro, ó, o traço horizontal. Vou subir um pouquinho ali. Agora, aqui, ó, pego ali e boto o 3 bem alinhadinho. Vou fazer a minha linha aqui. Cada 1 centímetro vai corresponder a 5 metros, ó. Então, eu marco eles aqui. Esse aqui é a posição, aqui eu tenho o tempo. Então, aqui é o 5, aqui é o 10. O menos 5, o menos 10, tá? Agora, aqui, ó, os segundos também. Eu vou pegar cada meio centímetro como um segundo. Então, 1, 2, 3, 4. Podia fazer 1 em 1, também daria a mesma coisa. Então, 1, 2, 3, 4. E agora, eu vou fazer o desenho no gráfico. Quando eu tenho T0, minha posição é no menos 10. Aqui seria o T0, então eu faço a minha bolinha lá em cima do menos 10. Quando T é 1, a posição é menos 5, ó. 1, menos 5. Aqui vai estar a minha bolinha dessa segunda posição. Quando o tempo for 2, a posição é 0. Aqui vai estar o gráfico representando. Aqui, quando o tempo for 3, a posição é 5. Então, vai subir o pontilhado e venho aqui, ó. Quando o tempo for 4, façam com a régua isso aqui, eu tô fazendo no olhômetro só porque fica mais fácil de mostrar, mas façam com a régua que fica melhor. Marquei as 5 posições, agora eu vou lá e vou traçar a minha reta. Por que que é uma reta? Porque esse gráfico é do MRU. Se ele é do MRU, aqui eu vou ter uma reta descrevendo a velocidade. Essa reta, ela representa a velocidade, que vai aumentando 5 metros a cada segundo. Na letra B, ele pede o gráfico da velocidade pelo tempo. Esse gráfico é mais fácil de fazer, porque eu não preciso atribuir valores a ele, já que a velocidade, ela é constante. Então, eu pego aqui assim, ó, vou fazer ele pequenininho. Tempo em segundos, velocidade em metros por segundo. O tempo, ele vai variar. Vou fazer de novo, cada meio centímetro é como se fosse um segundo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E vou pegar a própria linha do caderno e vou dizer que aqui a minha velocidade é 5. Onde é que vai estar o gráfico da velocidade? Como eu fiz até 4 segundos ali, eu vou até 4 segundos aqui. Não precisava ter feito, que era para ser um pontilhado. Me atrapalhei ali. Então, ó. Esta daqui é a linha que representa a velocidade. E ela é paralela, porque ela é uma velocidade constante. O número 4, ele já dá a equação pronta. A função da posição em relação ao tempo do movimento de um ponto material no sistema internacional é x igual a 100 menos 20t. Determine o módulo e o sinal da velocidade e a posição inicial desse ponto material. Então, isso é o que pede na letra A. Aquilo que a gente já fazia anteriormente, só por comparação. O número que está sozinho é a posição inicial. O número que está acompanhando do t é a velocidade e vai ser negativo. Na letra B,
o gráfico posição versus tempo é o mesmo esquema que a gente fez antes. Eu preciso atribuir valores para o tempo para encontrar as posições neste tempo. Agora aqui eu vou atribuir menos valores, tá? Porque a gente pode atribuir menos. Então, eu vou lá e vou colocar. Quando o tempo é 0, que é o t0 igual a 0, a posição é o x0, que vai ser o 100. Eu já tinha comentado isso antes, que eu gosto muito de colocar assim. Agora, quando o tempo for 1, eu vou ficar com x igual ao 100 menos 20, que multiplica 1. Isso aqui vai dar x igual 100 menos 20, porque multiplicou, vai dar 80 metros. Quando o tempo for 2, eu vou ficar com x igual a 100 menos 20, que multiplica 2. 20 vezes 2, 40. 100 menos 40, 60 metros. Quando o tempo for 3, x igual ao 100 menos 20, que multiplica 3. X igual a 40 metros. Quando o tempo for 4, x igual ao 100 menos 20, que multiplica 4. Isso aqui vai dar o x igual a 20 metros. Se quisesse, podia colocar, né, quando o tempo for 5, que o x vai dar, 0. Mas não precisa, tá? É só pela sequência que foi, a gente sabe disso. Podia fazer o quê? Podia pular também. Eu podia ter botado o tempo 1, tempo 3 e o tempo 5. E deixava o tempo 0 também, ia dar da mesma forma. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer esse gráfico aqui. Então, já desenhei aqui a base do gráfico. O primeiro gráfico, ele é da posição, que é em metros, pelo tempo, que é em segundos. Essa informação a gente sempre precisa colocar, porque senão a gente não sabe do que é esse gráfico. Então, eu preciso colocar. Aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, eu não vou usar os centímetros, eu vou usar as linhas do caderno. Vocês fazem esse desenho no caderno, então as linhas, elas são um guia. Ó, aqui vai ser 20 metros, aqui 40, aqui 60 e aqui 80. Ficou faltando 100 metros, que seria o primeiro. Esqueci de desenhar até lá em cima. Agora ficou. Essa primeira linha aqui não vai aparecer no desenho, tá? É que eu contei, mas contabilizei errado. Aí, aqui dos segundos, eu vou usar cada meio centímetro como sendo 1 segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim vai. Então, o que a gente tem aqui, ó? Quando o tempo for 1, já que aqui quando o tempo for 0, seria bem aqui, ó. Vocês podem fazer no caderno de vocês. É que eu fiz a minha linha do gráfico pequena e eu não tô a fim de borrar isso aqui tudo agora, apagar pra fazer de novo, tá? Então, ali seria quando o tempo for 0. Quando o tempo for 1, então, aqui vai dar meio centímetro mais pra cá, eu vou ter a posição no 80. Quando o tempo for 2, tá? Vai ser 1 centímetro mais pra cá, eu posso até medir aqui, ó, 1 centímetro, bem certinho. Eu tenho essa posição. Quando o tempo for 3, vai ser no 40. Então, aqui vai ser, ó, o 3. Posso botar aqui, botar 1,5 centímetro, por aqui, mais ou menos. Quando o tempo for 4, tá no 20. E aí, eu tinha dito ali, quando o tempo for 5, vai estar aqui. E aí, o que eu vou lá e vou fazer? Uma linha, ligando todos esses pontos, ó. Esse é o gráfico que descreve este movimento, tá? Agora, a letra C pede que o quê? O gráfico da velocidade versus o tempo, ó. O gráfico da velocidade versus o tempo. Então, o que eu vou fazer aqui? Velocidade em metros por segundo pelo tempo, que é em segundos. Diferente do gráfico anterior, tá? Que eu tinha deixado menos espaço aqui embaixo, agora eu deixei mais. Por quê? Porque a minha velocidade, ela é negativa. Então, ela vai estar abaixo da linha do tempo. Aqui vai estar o menos 20. E aí, eu posso colocar aqui os segundos, ó. Mas não é necessário, porque eu sei que
a velocidade, ela vai ser o quê? A velocidade, ela vai ser uma linha paralela à horizontal. Então, dessa maneira, a gente resolveu todos esses primeiros exercícios. Vou deixar mais uma lista de exercícios para vocês praticarem mais, porque gráficos é extremamente fundamental para o estudo da física de uma forma geral. Não só para entender o que é MRU, mas para entender MRV, para entender tudo que a gente estuda em física. Então, vocês têm que conseguir ler gráfico e construir gráficos. Até mais!